Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. Porque a ordem do Senhor é esta: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Muitos e muitos salmos são assim. Não sei se você sabe que o penúltimo salmo, o 149, começa assim. Vai comigo lá para a sua Bíblia. Salmo 149, o penúltimo deles, começa justamente dessa forma. Esta ordem que o Espírito Santo dá. Foi Ele quem inspirou os salmos. Aleluia! Cantai ao Senhor um canto novo. Cantai seu louvor na assembleia dos fiéis. Que Israel jubile pelo seu autor, que os filhos de Sião festejem seu rei. E vai em frente, que eles louvem seu nome pela dança, que toquem tambor e cítara para ele, portanto com instrumentos, e veja que instrumentos, com tambor e cítara para ele, pois o Senhor favorece o seu povo, Ele adorna de vitória os humildes, que os fiéis exultem rendendo glória, que nas esteiras gritem de alegria, exaltando a Deus a plena voz. E preste atenção, a espada de 2 gumes na mão, porque a nossa música tem poder. Nós não fazemos música, como foi dito ontem, nós fazemos guerra. Nós não fazemos música, nós fazemos guerra. Então, com espada de 2 gumes nas suas mãos, para tirar vingança das nações e castigar os povos, e agrilhoar, pôr em grilhões os seus reis, e pôr a ferros as suas elites, executar contra eles a sentença escrita, é a honra de todos os fiéis. E termina dizendo aleluia. Você vê que o último salmo é um salmo dos músicos. Acompanhe o 150, aleluia. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o na fortaleza de seu firmamento, louvai-o por suas proezas, louvai-o por sua grandeza, louvai-o com o toque da trompa, louvai-o com a harpa e a cítara, louvai-o com o tambor e dança, louvai-o com cordas e flautas, com cordas, instrumentos de corda e flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos de ovação. Que tudo que respira louve o Senhor. Aí também os cantores, né? Que tudo que respira louve o Senhor, aleluia. Não sei se você sabe que os salmos são letra de música, inspirados pelo Espírito Santo, mas os salmos não foram compostos para falar como fórmula de oração. Não, os salmos foram feitos para cantar. São letra de música inspirada pelo Espírito Santo. São inspiradíssimos, inspiradíssimos. Por isso que a igreja até hoje conserva, e nós sacerdotes, os diáconos, os religiosos, nos mosteiros, todos nós, todos os dias recitamos os salmos de manhã, ao meio-dia, de tarde, à noite, porque são os cânticos mais inspirados. Aí está justamente a inspiração, o modelo do canto novo. Os salmos são letra de música, e muito interessante, na nossa Bíblia, a Teb, está aqui, Teb, bem no meu dedo aqui, tradução ecumênica da Bíblia. Existe um salmo a mais. Quem tem essa Bíblia acompanha comigo, o Salmo 151. Até começa assim: salmo escrito especialmente para Davi, e fora do cômputo, que ele está fora da numeração, mas ele existiu. E graças a Deus, como os judeus participaram da tradução dessa Bíblia,
Eles nos presentearam com isso, com esse salmo extra que não entrou na numeração. Porque não entrou na numeração, não foi colocado nas Bíblias, mas os judeus sabiam, conheciam, resgataram, e graças a Deus essa tradução ecumênica da Bíblia trouxe esse salmo. Quando travou singular combate contra Golias, e aí começa: eu era menor dentre os meus irmãos, o mais jovem na casa de meu pai. Eu levava a pastar o rebanho de meu pai. Minhas mãos fabricaram uma flauta. Minhas mãos fabricaram uma flauta. O instrumento dele foi feito por ele mesmo, por Davi. Meus dedos confeccionaram uma harpa. Ele também tinha uma harpa e foi ele quem confeccionou, foi ele quem fez. Ele fabricou a harpa dele. Quem o anunciará a meu Senhor? O Senhor em pessoa ouve. Ele enviou o seu mensageiro. Ele está falando do profeta Samuel. Ele me tomou do meio do rebanho de meu pai e me deu a unção do seu óleo. Você se lembra quando Samuel foi à casa de Jessé, o pai de Davi? E lá entre os seus irmãos, que eram belos, que eram fortes, foi ele o menorzinho deles, o escolhido. E Samuel o ungiu com óleo. É o que ele está dizendo. Ele enviou o seu mensageiro. Ele me tomou do meio do rebanho de meu pai e me deu a unção do seu óleo. Meus irmãos eram belos e altos, e no entanto o Senhor não os preferiu. E fui enfrentar o filisteu. Ele foi enfrentar o gigante Golias. Ele me amaldiçoou pelos seus ídolos, mas eu arrebatei sua espada e decapitei-o, e lavei a afronta dos filhos de Israel. Você conhece muito bem essa história, que com a sua funda, aquele instrumentinho que parece um estilingue, com 5 pedrinhas, foi que Davi derrubou o gigante Golias na primeira pedra. Porque a funda é assim: põe a pedra naquele lugar igual o do estilingue e gira em cima da cabeça, e na hora certa dá o golpe. E foi o que Davi fez. Ele deu o golpe e acertou na fronte o gigante Golias, que já caiu ao chão. E ele não duvidou, ele correu. Ele pegou a espada do próprio Golias. Veja o importante: ele pegou a espada do próprio Golias e decapitou a sua cabeça. Você sabe que Judite fez a mesma coisa. Ela entrou na tenda de Holofernes, e quando ele dormia embriagado, ela tomou a espada dele. Ela não tinha uma espada, ela pegou a espada dele, e com a espada dele, de Holofernes, ela cortou-lhe a cabeça, e assim destruiu o grande inimigo do seu povo. Gente, é isso que o Senhor está dizendo para nós. Você sabe que Davi é o rei músico, e é o músico guerreiro. Se você vai olhar a Bíblia, quanto Davi teve que guerrear. A vida de Davi foi guerra, 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 guerra. E aquela única vez que ele não foi para a guerra, está contado aqui na Bíblia, ele não foi para a guerra. Pelo contrário, ele achou que ele já estava bem, os seus guerreiros estavam bem, ele não precisava ir para a guerra, ficou em casa, mandou os seus guerreiros. Foi quando aconteceu o grande pecado de Davi, o adultério de Davi, a coisa mais infeliz da sua vida. Claro, Deus também daí tirou um grande bem, um grande remédio, mas que foi um pecado, inclusive vergonhoso, de Davi, de não apenas adulterar, mas de mandar matar o seu guerreiro de elite. Aconteceu com Davi. A vida inteira de Davi foi uma vida de guerra, tanto assim que o Senhor mesmo disse: não vai ser você que vai me fazer um templo, porque as suas mãos estão muito cheias de sangue, disse Deus para Davi.
Quem vai construir um templo para mim é seu filho, Salomão. Davi foi um rei, um guerreiro, um cantor de Deus. O que Deus fez com Davi, Ele precisa fazer conosco, músicos. Gente, aí está diante de nós o gigante Golias, está. Porque para nós, evangelizar pela música e evangelizar com a música é um desafio tão grande como enfrentar o gigante Golias. Porque você vê, os cantores estão aí servindo ao príncipe deste mundo. Os maestros, as gravadoras, que vendem milhares de discos, as televisões, as rádios, todo o sistema para distribuir os discos e fazer o sucesso, porque é uma máquina para fazer o sucesso não acontece, infelizmente. O sucesso é feito, é fabricado. Hoje existe uma fábrica, uma indústria para fabricar o sucesso. E todo esse sistema, toda essa máquina para fabricar o sucesso está a serviço não da música de Deus, mas a serviço da música do príncipe deste mundo. Então para nós é um desafio tremendo. Assim como aconteceu que o povo de Deus não tinha quem colocar para enfrentar o gigante Golias, nós também não temos quem colocar. Não temos. Nenhum de nós, nem todos nós juntos somos capazes de derrubar o gigante Golias. Mas que impressionante! Deus escolhe não os grandes, Deus escolhe o menor. Deus escolheu Davi, Deus escolheu a nós, Deus escolheu a você, músico. Mas Ele não quer que você seja apenas músico, porque não dá para ser Davi sendo apenas músico. Deixa eu dizer para você, porque a evangelização, gente, é uma guerra. Entrar na evangelização é entrar numa guerra. Então é preciso ser guerreiro. Por que entrar na evangelização é uma guerra? Pelo seguinte: porque o inimigo usurpou os territórios de Deus. O inimigo usurpou os filhos de Deus, tomou posse deles, das suas mentes e dos seus corações. É só ver o que ele fez com os nossos jovens, que quando chegam a uma certa idade não querem mais saber de Deus e se desviam totalmente. É só você ver os seus colegas que não são de Deus, que não são de igreja. É só você ver gente de dentro da sua família que não quer saber de nada de Deus, não quer saber de nada de igreja. Quem é que os domina? Quem é que os prende? Quem é que os impede? Porque você vê, essas pessoas também conhecem, sabem como nós, mas elas não se rendem, elas não aceitam. Por que é que elas não aceitam? Porque são maus? Não, porque o inimigo os está escravizando, e ele os dominou e os colocou como que numa fortaleza, impedindo que se tenha acesso e se resgate essas pessoas e se retire essas pessoas dos redutos de Satanás. Sim, ele fez um reduto onde ele colocou essas pessoas bem defendidas com muralhas. Portanto, quando a gente entra na evangelização, a gente está entrando numa guerra direta contra o inimigo. Então, nenhum de nós pode ser apenas músico. Se eu estou tirando a sua inocência, eu faço isso com gosto. Nenhum de nós, eu vejo que muitos de vocês são bem jovens, graças a Deus. Mas eu não quero que você fique na inocência, meu filho. Eu não quero que você fique na ingenuidade, minha filha, pensando que você pode ser apenas músico, que você pode apenas cantar, tocar na igreja, tocar no grupo, tocar nos shows de evangelização. Não dá para ser apenas músico, inclusive porque a nossa música abre o terreno na frente desse exército de evangelização. Abre caminho.
E aqueles que abrem o caminho, aqueles que vão na frente dos exércitos, são os primeiros a serem alvejados. Não dá para ser apenas músico. Todo músico já é um guerreiro. Já é um guerreiro. Talvez você nunca tivesse levado a sério, totalmente a sério isso. Mas eu estou lhe dizendo, é assim. É assim porque é assim. Assim como Davi, que fez uma flauta com as suas mãos, que fez uma harpa com as suas mãos, que tocava, que cantava, que depois compôs maravilhosos salmos para o Senhor, letra de música. E é claro, se ele fez a letra da música, ele fez a música também, ele cantou a música também. Tanto assim que ele foi para conviver com o rei Saul, por causa disso, porque ele tocava e cantava, e quando ele cantava, o rei Saul, muitas vezes possesso, que a palavra da Bíblia é essa, dominado pelo inimigo, ele era liberto e voltava à paz. A música de Davi tinha poder, porque tinha unção. Ele era guerreiro e ele era músico, então ele que fez a sua harpa, ele que fez a sua flauta, ele que cantava os seus salmos, compunha e cantava, e interpretava e acompanhava a si nas músicas dos salmos. Ele teve que ser guerreiro. E já, veja bem, quando ele foi tocar para Saul, que muitas vezes ficava possesso, é a palavra da Bíblia, possuído pelo inimigo, ele já estava travando ali uma tremenda batalha espiritual. E a vida toda de Davi foi assim. Ele cantava e guerreava, ele guerreava e cantava. Deixa eu dizer para você, esta é a nossa vida. E nós não podemos ser ingênuos, nós não podemos ser inocentes. Eu já estou pedindo, Senhor, que a Tua palavra penetre os corações desses meus irmãos e irmãs. Que a Tua palavra, Senhor, os convença. Que a Tua palavra, Senhor, os estabeleça. Que a Tua palavra, Senhor, os faça aquilo que eles são e que eles assumam, Senhor, aquilo que o Senhor mesmo os fez. Eles são cantores guerreiros e guerreiros cantores, enviados para cantar um canto novo, uma canção nova, como Davi. Estabelece o Senhor. Aí começam os segredos do Espírito. O Senhor faz que cada um de nós, músico, mergulhe nas profundezas do Espírito, para aí descobrir as riquezas do Espírito. Vai comigo, diga o que você quer. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. E descobrir suas riquezas em meu coração. E descobrir suas riquezas em meu coração. Quero mergulhar, quero mergulhar, quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus, e descobrir suas riquezas em meu coração. E descobrir suas riquezas em meu coração.
porque é aí que você vai descobrir o canto novo. É uma ordem de Deus: cantai ao Senhor, cantai um canto novo, cantai um canto novo. Os salmos vivem repetindo isso, e o penúltimo salmo, que se completa com o último e que se completa com este adicional, está nos mandando cantar um canto novo, o canto de Davi, o canto dos cantores guerreiros, dos guerreiros cantores, o grande canto de batalha. E como é que nós vamos fazer isso? É pelo Espírito Santo. Não é pela força, nem pelo poder, mas pelo meu Espírito que se fará esta obra. Está no livro de Zacarias, do profeta Zacarias. Repete comigo: não é pela força, Não é pela força, nem pelo poder, Nem pelo poder, mas pelo meu Espírito mas pelo meu Espírito que se fará esta obra. que se fará fará essa obra. essa obra. Repete: não é pela força, Não é pela força, nem pelo poder, nem pelo poder, mas pelo meu Espírito mas pelo meu que se fará esta obra. que se fará essa obra. Gente, a obra que o Senhor põe nas nossas mãos, ela é desafiante, ela é grande demais. É mudar os rumos desse país, é mudar os rumos da evangelização através da música. Você viu o dia de ontem, você viu a homilia de ontem na missa. É uma coisa responsabilizante demais. E ele está dizendo que nós somos enviados como Davi, nós somos esses guerreiros ungidos, cantores, músicos ungidos, que vamos fazer esta batalha. E ele está nos dizendo: não é pela minha força, meu filho, não é pelo poder, minha filha, mas é pelo meu Espírito. É pelo meu Espírito que isso se fará. Portanto, para cantar o canto novo, a canção nova, e não mais a música do príncipe desse mundo, a primeira coisa é preciso que nós, cada um de nós, você, seja cheio do Espírito Santo. Eu diria, na expressão da Bíblia, embriagado do Espírito Santo. Embriagado do Espírito Santo. Para isso, pega comigo carta aos Efésios, capítulo 6. Carta aos Efésios, capítulo 6, onde São Paulo nos fala diretamente isso, versículo 18. Efésios 6, 18. Não vos embriagueis com vinho, ele conduz à perdição. Não vos embriagueis com vinho, ele conduz à perdição, mas sede repletos do Espírito. E esse repletos, gente, está ligado com embriagai-vos. É como se São Paulo dissesse: não vos embriagueis com vinho, ele conduz à perdição, mas embriagai-vos do Espírito, sede repletos do Espírito. Eu errei, não é 6, é 5, vocês têm razão. Desculpe. Efésios 5, 18. Efésios 5, 18. Eu citei assim decora e me enganei. Mas está pertinho, graças a Deus. Efésios 5, 18. Não vos embriagueis com vinho, mas sede repletos do Espírito. E repleto quer dizer repleto, cheio, até a boca. É uma infelicidade, né? Mas muito músico é movido a álcool. É ou não é? Muito músico que toca, que canta é movido a álcool. E só canta e só toca movido a álcool. Os coitadinhos que tocam na noite, lá está o uísque de lado, ou a outra bebida que ele gosta, ou é a cerveja, mas vai bebericando e cantando, bebericando e tocando, movido a álcool. Há muita gente que compõe e só compõe alcoolizada, infelizmente. E aqui é a palavra direta para os músicos, porque talvez você foi movido a álcool no seu passado, e talvez ainda você, na ingenuidade, se mova a álcool, ainda. E por amor de Deus, larga disso imediatamente, porque a palavra é clara, porque isso conduz à perdição. E a palavra de Deus é a palavra de Deus, ela é a verdade.
ela conduz à perdição. Então larga disso imediatamente, deixa de ser sem vergonha e para de beber. Não tem desculpa, não tem desculpa. Inclusive é mentira que faz bem para vós. Todos os otorrinos e todos os fonos e fonas, todos que trabalham com fonoaudiologia, dizem que é justamente ao contrário. O álcool faz mal para vós, faz mal para vós, estraga a sua voz, estraga a garganta, estraga as próprias cordas vocais. Não tem desculpa. Não vos embriagueis com vinho, mas sede repletos do Espírito, embriagados do Espírito. Deixa eu contar uma coisa. A Eliana, esposa do Ricardo, Eliana Sá, que vocês conhecem da televisão, faz uma semana, ela teve que tomar iodo radioativo para acabar com células cancerígenas da tireoide. Foi todo um aparato. O quarto onde ela esteve era todo ele blindado com chumbo, as próprias portas. Ela ficou isolada. As únicas pessoas que puderam ter acesso a ela parecia um marciano, né, com todo aquele aparato em si, para se defender da radiação. Antes dela tomar a física, portanto entendida em física, veio explicar para ela o que aconteceria. E disse para ela: minha filha, assim que você tomar aquelas 2 dosezinhas de iodo radioativo, você vai ser um pote de radiação. Um pote de radiação. Você vai ser toda radioativa. Você está nesse lugar, e não estranhe, porque a radiação passa até a madeira e as paredes. Se não houvesse chumbo em tudo isso, atingiria as pessoas lá fora. Você vai ser um pote de radiação. É isso que São Paulo está mandando. Tomem esse iodo radioativo até não querer mais. Ela teve que tomar 2 dosezinhas só. Até ela contou que tomou o primeiro e foi tudo bem, era com um canudinho que tomava. Quando ela foi tomar o segundo, o canudinho não funcionava, não vinha, estava entupido. Então ela teve que tirar o canudinho, até para perceber e mostrar que ela não conseguia sugar porque estava entupido. E na hora que ela tirou, caiu uma gota. Gente, o homem que entrou lá dentro vestido de marciano, né, para levar a ela os 2 frascozinhos que estavam também dentro de uma caixa de chumbo e tal, o homem ficou tremendo de medo, porque aquela gota que caiu era toda ela radioativa. É isso que o Senhor está dizendo para você. Você precisa ficar todo radioativo. Você precisa ficar, como o Heraldo gosta de dizer, todo cristoativo, cheio de cristoatividade. Essa é a sua radioatividade. É crística. E quem faz isso em você é o Espírito Santo. E que beleza, assim como foi dito a Eliana, que aquilo varava até paredes, varava portas, varava vidro. A radiação que você vai receber, a cristoatividade que você precisa receber, você precisa ser totalmente cristoativo, cheio de cristoatividade. Precisa. Irradiar isso. Esta é a maneira, estou lhes trazendo o segredo, de a sua música ser música nova, canto novo, como é mandado fazer. A sua música será radioativa. Ela levará o Espírito Santo. E aqui há uma coisa muito importante. A nossa música precisa levar o batismo no Espírito Santo. Assim como a Eliana, se ela falasse, desculpe falar, até no bafo dela vinha a radioatividade.
Você canta, e de você vem Espírito Santo, de você brota Espírito Santo, irradia Espírito Santo e batiza as pessoas com o Espírito Santo. Se a Eliana tivesse contato naqueles dias, quando ela ficou isolada com pessoas, as pessoas ficariam atingidas pela radiação. É isso que é preciso acontecer. Você está me entendendo? É isso que precisa acontecer. Gente, nós não cantamos simplesmente, nós não fazemos show, nós radiamos Espírito Santo, para que as pessoas fiquem radioativas também elas. O nosso canto, a nossa música, o que os nossos instrumentos tocam, precisam levar o Espírito Santo. Mas para isso é preciso que o músico, que o cantor, que o maestro, que o arranjista, que o técnico, que o mesário ali que está na mesa, fazendo toda a gravação e a mixagem, que essas pessoas sejam cheias do Espírito Santo, como ela diz, embriagados, que eles vivam embriagadinhos, constantemente embriagados. Eu tive uma graça muito grande, inclusive levar o batismo no Espírito Santo a um homem que vivia sempre embriagado porque ele terminava o dia bebendo, dormia, no dia seguinte o café da manhã dele não era café, muito menos pão, porque quem bebe não gosta de pão, né? Ele tomava justamente quase um copo de pinga, gente. Então ele já se radiava logo de manhã cedo, e já começava o dia. É assim que é preciso ser. O músico precisa ser assim, já de manhã cedo. A primeira coisa que ele faz, como Davi: enche-me, Senhor, enche-me, quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. É isso, o músico precisa fazer isso, e descobrir suas riquezas em meu coração, e levar essas riquezas, pegar essa radioatividade dentro de mim e levar, porque o músico também fica fazendo música durante o dia inteiro. Desculpe, há muito músico que só sabe fazer música, desculpe, não sabe fazer outra coisa, mas somos nós, eu estou me pondo no meio também. Ou melhor, tudo que ele faz com música. Ele faz com música na cabeça, faz com música nos lábios, faz com música no sistema nervoso dele, porque ele está às vezes até negociando, mas está saindo arranjo, está saindo novos timbres, está saindo novos ritmos. Verdade ou não é? Se vocês são músicos, isso acontece, porque se não acontece com você está ruim de música, você está só fazendo de conta, porque o músico é assim, é um bem, é um mal, é um mal, é um bem. E por isso, justamente porque o músico, ele faz música o tempo todo, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Gente, desde amanhã, que o seu café da manhã seja justamente uma grande vitamina de Espírito Santo. Não saia para esse mundo de Deus, porque o mundo é de Deus, mas o mundo está aí, onde infelizmente usurpa o príncipe desse mundo. Não saia para esse mundo de Deus, usurpado pelo inimigo, sem estar cheio do Espírito Santo. Não suba no palco, não vá aos microfones, não vá para um estúdio, sem estar cheio do Espírito Santo. E se aconteceu alguma coisa, não deu para se encher bem no palco, no estúdio, diante dos microfones, onde for que você vá fazer música, viver música, se encha, que a própria música que você está realizando, compondo, tocando, cantando, te encha do Espírito Santo, e vá dormir embriagado do Espírito Santo. Para quê? Para em todas as vezes que você fizer música, compondo, tocando, cantando, gravando,
orquestrando, mixando, que você leve batismo no Espírito. Gente, aí está o segredo. A nossa música precisa ser uma caixinha radioativa. A pessoa nem sabe. Veja, aquela gota que caiu no chão espantou aquele homem, porque ali havia um perigo enorme, uma gota apenas. Sim, que a sua música seja totalmente radioativa, que ela leve o Espírito Santo, que ela batize no Espírito Santo. As pessoas não sabem, mas o CD que ela recebeu, a música que ela aprendeu e fica cantarolando, ela é radioativa, e vai radioativizando a pessoa. Nem sei se o verbo é esse. E ela vai ficando cheia do Espírito Santo. Aí está o segredo para derrubar o gigante Golias e mudar os rumos da evangelização neste país. E por isso, mudar os rumos deste país é um compromisso para nós aos 500 anos de evangelização. 500 anos de descoberta do Brasil, 500 anos de primeira missa, é um compromisso para nós. Veja, poucos dias depois, um mês depois, nem se completou esse mês, estamos completando, né? Hoje é 21 hoje. Um mês exatamente depois, o Senhor está nos falando assim: como eu entreguei a Davi, estou entregando nas mãos de vocês os menores, os mais frágeis. Porque deixa eu dizer, nós músicos somos frágeis. Somos. Até mesmo porque nós somos todos sensibilidade. Somos todos sensibilidade. Quem é músico é sensibilidade da cabeça aos pés, do fiozinho do cabeça até a unha do dedão que está para frente. E por isso nós somos frágeis, muito frágeis. Somos como porcelana. Qualquer batida quebra. Qualquer batida quebra. E a tentação sabe como quebrar a gente. Então nós somos frágeis. O Senhor escolheu a nós frágeis. Veja, muitas vezes, por causa da nossa sensibilidade, nós nos atrapalhamos na família, no casamento. Nos atrapalhamos no casamento. Se o músico não tem uma esposa muito de Deus, coitadinha dela e coitadinho dele. Se a mulher que foi chamada pelo Senhor para cantar a música nova não tem um marido muito de Deus, coitadinha dela e coitadinho do marido. Porque deixa eu dizer, nós músicos somos complicados. Porque nós somos muito sensibilidade, muito. Nós vibramos, gente. Nós vibramos. E por isso justamente complicamos muitas coisas. Vamos muito pelos sentimentos, pelas emoções, pelos afetos. Somos arrojados, somos impetuosos, somos de momento, e nos complicamos, e assim complicamos as coisas. Tudo isso é fragilidade. Nos atrapalhamos dos nossos negócios. Em geral, um músico não é negociante de jeito nenhum. E o músico que vai fazer negócio só dá com os burros na água. Que diga o Heraldo. Ninguém, músico nenhum ganha dinheiro com música, verdade ou não é? É por isso que sempre existem empresários, existem espertalhões por aí, usando e abusando dos músicos, verdade ou não é? Arrancando até o couro, arrancando o sangue do coitado do músico, para lucro dele, porque o músico não sabe negociar. Nós somos frágeis, mas veja, Deus escolheu a nós frágeis, como Davi, para sermos os guerreiros cantores dele, cantando uma música nova, um cântico novo. E somos nós, gente, e aí eu volto ao principal, que somos chamados para, embriagados do Espírito, batizar no Espírito com a nossa música multidões. O show de evangelização que você dá não é apenas um show, não é apenas musical que encanta as pessoas, e nem é somente de anúncio.
Mas tem que ser anúncio total, porque você sabe que a evangelização começa com pessoas cheias do Espírito Santo, se realiza a evangelização do jeito que ela deve ser, e ela termina com homens, com mulheres, com gente cheia do Espírito Santo. Assim é a evangelização. Ela começa com pessoas cheias do Espírito Santo, que ministram a evangelização, e terminam com aqueles que receberam a evangelização cheios do Espírito Santo. Se eles não ficarem cheios do Espírito Santo, se não forem batizados no Espírito Santo, não aconteceu a evangelização. Eu preciso dizer a você, o show que você dá, dê você o nome que você der a esse show, a essa apresentação, se ela não começar com você cheio do Espírito Santo, e vocês todos que estão ali fazendo essa música cheios do Espírito Santo, e não terminar com aquelas pessoas batizadas no Espírito Santo, não foi missão cumprida. A missão não terminou, ficou pela metade, inclusive com um enorme risco, porque você não terminou a operação completamente. As pessoas não foram agora seladas pelo Espírito, não ficaram cheias, não foram batizadas no Espírito Santo. E você sabe que é assim, porque Jesus disse: quando o inimigo é expulso de alguém, e as pessoas que vão aos nossos shows, que vão aos grupos de oração, coitadinhas, estão atormentadas, mesmo que elas não saibam, elas estão aí rodeadas, escravizadas pelo inimigo em tudo que é coisa. Quando o inimigo é expulso, ele é obrigado a ir embora. Mas depois, ele vê aquela pessoa como casa limpa, varrida, enfeitada. Ele diz: eu não vou perder esta. Não posso perder essa. E diz Jesus, ele vai, ele pega 7 espíritos piores do que ele e volta para de novo possuir aquela pessoa, aquele território de onde ele foi expulso. E diz Jesus, o estado dessa pessoa é pior do que antes. Você está vendo a nossa responsabilidade? Gente, um médico que não termina a operação bem terminada é um criminoso. Desculpe, se nós não terminamos bem os nossos trabalhos evangelizadores, seja grupo de oração, ou seja show, ou seja gravação, se nós não terminamos bem, nós estamos sendo criminosos, estamos traindo ao Senhor e traindo os nossos irmãos. Eu estou dando na mão de vocês uma tremenda responsabilidade, mas é a responsabilidade. Os professores de medicina apresentam isso aos seus estudantes, e eles ficam bem conscientes da responsabilidade deles. Nós músicos também precisamos estar bem conscientes da nossa responsabilidade, porque nós temos que terminar a cirurgia até o fim. E como é que se termina essa cirurgia? De limpar a pessoa, de libertar a pessoa, de pôr o inimigo em fuga, de tirá-la do vício, de tirá-la da prostituição, de tirá-la da vida errada. Como é que nós terminamos essa operação? Batizando-a no Espírito Santo. Nos grupos de oração onde nós tocamos, na liturgia, onde nós animamos a liturgia da missa, nós precisamos, com a nossa música, gente, subversivamente batizar todo mundo no Espírito. O padre não quer saber de renovação carismática, nem quer ouvir falar em batismo no Espírito, muito menos em oração em línguas. Você então não pode, você não fala, você não canta em línguas e tal, mas você, como disse a física para Eliana, você é um pote de radiação do Espírito Santo. Você lá está tocando, cantando na missa, o padre até olhando para ver se você não vai falar ou não vai dizer alguma, você não diz nada, mas você é radioativo. A sua música, veja bem, a sua música dentro da liturgia, do jeito que o padre quis, se você é um pote de radiação, as pessoas vão ser batizadas no Espírito Santo, vão, e o padre vai ter o maior espanto quando vir aquelas pessoas
A cada domingo, porque a radioatividade é assim, a cada domingo, ou a cada sábado, a cada semana, as pessoas vão recebendo doses e mais doses dessa radioatividade. Quando o padre vê, quando você vê essas pessoas, a gente não sabe como, de que maneira, porque esta é a obra do Espírito, não é pela força, nem é pelo poder, mas é pelo meu Espírito. As pessoas estão batizadinhas no Espírito Santo, estão perguntando como é que é esse negócio de oração em línguas, como é que é esse negócio de dons, onde é que eu posso fazer um seminário ou um encontro desses que vocês fazem, ou mesmo sem fazer encontro nenhum. Quando você vê, essas pessoas já estão cheias do Espírito Santo, já estão com a vida transformada. Gente, esta é a maneira que Deus tem para nós, para mudarmos os rumos da evangelização neste país. Os nossos CDs precisam ser radioativos, e a nossa música toda, os nossos ministérios de música, chame você de ministério, chame você de banda, chame você de grupo, chame você do que chamar, mas eles precisam ser, cada um deles, potes de radiação. E a música que nós fazemos, às vezes só com um instrumento, precisa, e ela tem um poder. Eu não estou falando por falar, não, a nossa música tem o poder de batizar no Espírito Santo. O nosso canto tem o poder, não é ainda canto em línguas, não é ainda canto em línguas. O nosso canto seja simplesmente os cantos da campanha da fraternidade. Se os que cantam e tocam as músicas da campanha da fraternidade, como a igreja mandou e a gente canta direitinho, se ela é tocada e cantada por potes de radiação, elas vão levar o batismo no Espírito para as pessoas. Não duvide. São 40 dias, são 5 semanas de campanha da fraternidade. É o suficiente para aquelas pessoas ficarem embriagadas do Espírito Santo, e na Páscoa realizarem realmente Páscoa, e em Pentecostes realizarem realmente Pentecostes. Eu acho que você entendeu tudo. Além disso, eu fiquei contente, porque até eu disse para a Luzia que eu ia, na hora que eu cheguei aqui, falei para ele, eu vou pelo trecho onde você estava. Mas eu sou assim, né? Eu digo, eu tenho um propósito, depois não consigo. Mas eu fiquei contente, porque o trecho com o qual ela estava trabalhando era aquele do Evangelho de São Mateus, capítulo 10. Se você é rápido, pega na sua Bíblia, Mateus, capítulo 10. Onde no versículo 7 vai dizer: a caminho, proclamai que o reinado dos céus se aproximou, está próximo, se aproximou, chegou aí, está pertinho, está entre vós. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não sei se você sabe que a palavra graça em grego é charis, de onde vem carisma. Gente, nós recebemos de graça, recebemos por graça, recebemos carismaticamente. É como se a palavra dissesse assim: carismaticamente recebestes, carismaticamente dai. Radioativamente recebestes, radioativamente dai. A nossa música pode e precisa dar tudo isso. A nossa música pode e precisa: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos de todas as lepras, expulsai os demônios. A nossa música tem o poder de expulsar os demônios, como fazia Davi com Saul, quando ele estava possesso, oprimido pelo inimigo. E a música de Davi, ora era ele cantando com a sua harpa, ora ele simplesmente tocando com a sua flauta, sem dizer palavra nenhuma, mas aquela música de Davi expulsava os demônios. A nossa música precisa, nos shows que nós damos, expulsar o demônio do meio daquela plateia, daquela assembleia que está ali reunida, daqueles arredores. Eles precisam ir embora, espavoridos,
pela nossa música, que não é nossa, é a música cheia do Espírito Santo, é a música cheia da radioatividade do Espírito, e os demônios sentem isso e eles fogem. Nós precisamos, com a nossa presença de músicos, expulsar os demônios. Mas só que me deixa dizer uma coisa: eu não posso estar contaminado, porque uma seringa cheia de um excelente remédio, uma vacina talvez, ou um remédio tão poderoso capaz de acabar com uma doença, se essa seringa ou se essa agulha está, se ficou alguma dúvida de ontem, eu acrescento para você o seguinte, porque você diz: mas se acontecesse eu der bobeira e eu pecar? Porque muitas vezes eu já dei bobeira e já pequei. Como é que eu faço então? Veja, é doutrina da igreja. Se a gente cometeu um pecado, se a gente se arrepende com uma contrição perfeita, o mais perfeita que nós conseguimos, e claro, se é perfeita essa contrição, ela já tem dentro de si, embutida nela, a decisão de se confessar. Se você tem uma contrição perfeita, com a decisão de se confessar, na hora do seu arrependimento, Deus está te perdoando. Na hora, gente, você fica devendo a confissão. É como nós vamos lá na loja, fazemos a compra, apresentamos o nosso cartão, depois você está devendo, isso vai ser descontado lá no banco, mas imediatamente pelo seu cartão, a pessoa já lhe dá o televisor, lhe dá a geladeira, lhe dá o computador, lhe dá o instrumento, a guitarra, lhe dá o teclado, lhe dá na hora. Você não pagou nada, só apresentou o cartão, ele pegou lá os dados do seu cartão. Claro, você depois vai pagar, vai ser descontado no banco. É isso também. O arrependimento, gente, é o cartão de crédito que Jesus já nos deu, e é preciso usá-lo, nós não podemos bobear. O próprio tentador põe na nossa cabeça que isto é ser sem vergonha, você acabou de pecar, agora está se arrependendo. Não, isso não é ser sem vergonha, isso é realmente fazer como bom ladrão, que precisa roubar imediatamente do coração do Senhor o perdão de que nós precisamos, gente. E temos que aprender isso, porque nós não podemos ficar nem uma hora em pecado, porque nós somos radioativos, nós somos seringa e nós somos agulha, levando justamente a unção do Espírito para uma multidão. O músico não para de cantar, o músico não para de fazer música, de tocar, não para. Então nós não podemos ficar nem uma hora em pecado, nós não podemos dormir uma noite em pecado, não podemos. Ah, mas não tem padre. Aí está o seu cartão de crédito, arrependa-se o mais sinceramente que você puder, decida-se depois a se confessar. Claro, você não vai ser sem vergonha com o Senhor, depois você vai se confessar mesmo, mas porque você se arrependeu sinceramente, o Senhor já te perdoou. Você está na graça, como Davi. Daí você não contamina, você leva graça pura, 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 pura. Nós músicos não podemos viver nenhum momento em pecado. E por outro lado, nós músicos temos que ser consagrados, 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 inteiramente consagrados ao Senhor, sem misturas, sem nenhuma mistura, sem nenhuma mistura. Somos do Senhor, do Senhor, do Senhor, do Senhor, do Senhor. Ontem mesmo me deram, está aqui no meu bolso, não mostra na câmera não, mas está aqui no meu bolso, não é? De longe não faz mal, né? É justamente o cartaz de um Brasil Tour 2000, de um conjunto de rock que está andando por aí. Ontem inclusive eles fizeram uma apresentação, e é disso que está falando. Não me tenta não mostra. Mas eles se declaram consagrados a Satanás.
eles se declaram. Se são eles que se declaram, são eles que se declaram. Eu não estou fazendo nenhum julgamento, eles se declaram. E você sabe que os consagrados a Satanás são consagrados mesmo, porque se eles não levam lá muito a sério, o outro leva. E exige deles o que você não imagina. Ele dá o que eles querem, dá fama, dá sucesso, dá milhares de CDs, dá shows de multidões, daí dá dinheiro, dá prazer, sexo, tudo que eles pretendem, o príncipe desse mundo dá, porque são servos dele. Depois também os derruba, os descarta, acaba com eles, depois que serviram o que tinham que servir, mas que recebem, e o duro, eles são consagrados. Gente, é penosa a comparação, mas tanto quanto eles são consagrados ao inimigo, nós precisamos ser consagrados mesmo ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Temos que ser consagrados mesmo. Não dá para ser músico sem ser consagrado. Não dá para ser músico sem ser consagrado. Somos consagrados ao Senhor da manhã até a noite, do nascer ao pôr do sol, em todos os momentos da nossa vida, em todas as nossas atitudes, somos consagrados, 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 consagrados ao Senhor. E aí está o segredo. E aí está o segredo. Potes de radioatividade consagrados ao Senhor, sem contaminação nenhuma do pecado, por isso mesmo fazendo uma música que radia o Espírito Santo e causa radiação nas pessoas, e as pessoas ficam cheias, repletas, batizadas no Espírito Santo, e assim a evangelização acontece, e assim tudo mais acontece, que é curar os doentes. A nossa música cura doentes. Não é só musicoterapia, não. A nossa música é a melhor musicoterapia que existe para curar o espírito, a alma e o corpo. Curar os doentes, ressuscitar os mortos de todas as mortes, purificar os leprosos de todas as lepras, expulsar os demônios, porque de graça, carismaticamente recebemos, carismaticamente precisamos dar. É assim que se faz o cântico novo, é assim que se faz a música nova, é assim que se faz a canção nova. CançãoNovaPlay.com. Assine já!